isso aí bate num ponto importante que é o desejo do homem de governar. Deus deu uma governança derivada. Então, quem manda em tudo é Deus. Mas ele falou assim, olha, eu vou te deixar mandar nesse pedaço de coisa. Quem criou fui eu, quem é dono disso aqui sou eu, só que você pode criar nisso. E aí Deus falou assim, olha, você não pode, por exemplo, mandar no leão, você não pode mexer nessa árvore, nessa parte inteira do jardim, coisas grandes. Mas ele falou de um fruto. Eles tinham centenas, talvez milhares de árvores, milhares de frutos, a eternidade ali. Provando que a gente nunca está satisfeito com nada. Exato. Então, assim, por que só aquele ponto? Não foi uma coisa gigantesca. Só não coma isso. Só não toque nesse fruto, só não come esse fruto. Então, veja que Satanás incutiu na mente de Eva o que ele tinha colocado na mente dos anjos e o que estava na mente dele, que é o governo irrestrito, a liberdade sem limites. Então, mesmo aqui no governo dos homens, você entrega parte da sua liberdade para garantir segurança, proteção. Então, eu não posso invadir sua casa, mas em troca, eu recebo que ninguém pode invadir a minha. Então, eu não tenho liberdade restrita, eu não posso invadir onde eu quero. Então, nem em todos os lugares eu sou permitido ir, mas isso garante que ninguém invada a minha propriedade. E no céu era mais ou menos assim, olha, Deus é dono de tudo, mas ele não é tirano, ele permite que você governe, olha só que legal. Mas ele também tem um ponto que você tem que obedecê-lo, você tem que confiar nele. E a partir do momento que o homem come a fruta, Adão e Eva, eu falei, nossa, mas uma mordida, uma fruta, que diferença isso fez na vida? É desobediência, é não confiar mais em Deus. É falar assim para Deus, olha, eu até gosto de você, mas eu prefiro que eu governe no seu lugar. E foi o que Satanás fez. A gente leu ali, o Vitor leu ali em Salmo 46, que é o versículo para memorizar da lição, Deus falando assim, olha, eu ainda mando em tudo, eu ainda estou no trono. E aí quando a gente vê todo mundo assim, dessa forma que está, a gente fala, cara, Satanás está mandando em tudo, está tudo um caos. Não, mas Deus ainda está no trono. A diferença é que Deus, mesmo estando lá no trono, ele não é tirano, ele é soberano. Ele não falou assim, olha, pecou, morreu, tchau, acabou. Não, desde que Lúcifer pecou lá no céu e virou Satanás, ele ainda assim teve misericórdia, parcimônia. Ele falou assim, olha, vamos tratar tudo da melhor forma para que todos enxerguem como eu governo. Você quer governar no meu lugar? Mostra como é que é o seu governo. E Jesus veio e ele matou seu próprio criador, Satanás. Então, o governo de Satanás, o governo do homem, qualquer que seja ele, é muito diferente do governo de Deus. Deus é o único que consegue governar sendo soberano e não tirano. Governando e ainda assim concedendo aos seus filhos a oportunidade de governar restritamente aquilo que ele permite. Então, Deus é o único que pode fazer isso e ele está provando isso através de toda a história do grande conflito. Pode falar. Não, deixa eu não vou perder aqui. Ele falando, cara, mas assim, da mesma forma que Adão e Eva também tinham ali um certo poder de governar, você falando aí, cara, me refletiu uma coisa. Lúcifer também tinha o poder de governar. E isso vem muito na minha mente quando você trouxe. Porque ele também teve. Ele teve esse pensamento. Ele era o regente dos anjos, cara. Eu posso governar tudo. Por que não me tá dando essa Exatamente. glória? Então, tipo assim, pensa que Deus fez... Nós tínhamos ali aquele monte, milhões e milhões e milhares de anjos. E Deus deu o poder para ele governar os anjos, cara. Porque ele cuidava da parte da música. Ele era o regente dos anjos, cara. O que esse cara queria mais? É a mesma coisa, a reflexão, a gente faz o paralelo com Adão e Eva. Tinha o poder de governar toda a terra. E como um fruto. Então ele olhou para Deus e falou, não, beleza. Cara, eu posso dominar todos esses jantos, posso coordenar todos esses jantos, mas eu queria aquele trono ali. É só o que não pode Tá faltando. Então, isso, Lucas, agora você trouxe, cara. A humanidade, ela quer ir aonde ela não pode, né? Quando o Gregory comentou do sábado, cara, nossa senhora, cara, assim, não faz o menor sentido. Pra mim faz sentido hoje, né? Mas quando você vende a ideia que você tem 6 dias pra você fazer o que você quiser, entre aspas, né? Aí vem essa parte, como eu tenho 6 dias que eu posso fazer o que eu quiser, também eu vou fazer no sábado. O proibido é sempre mais gostoso, né? Não. Quer chamar? Não. É tipo assim, não é que é o mais gostoso. É mais chamativo, né? Prazeroso, né? Digamos, infelizmente, né? Não, sim, eu falo assim, porque, cara, e Adão e Eva estavam lá pertinho de Deus, eles eram perfeitos e caíram no proibido. Cara, a gente tem que estar muito ligado, muito atento, tentando chegar cada dia mais perto de Deus, para não cair no proibido, porque a gente muito mais vulnerável do que Adão e Eva, eu acho, sei lá. Deixa eu só concluir meu raciocínio e eu quero trazer para vocês um testemunho ruim, mas é um testemunho, né? Pensando nesse sentido que você falou. E olha que legal, a primeira palavra que veio ali na Bíblia, se eu não me engano foi em Êxodo, em que diz o quê? O salário do pecado é a morte, mas Lúcifer já havia pecado no céu. E Deus não deu a sentença. Ele deu a sentença agora que vai viver no final. Ele teve a oportunidade dele, vai morrer. Então, assim, ali também já reflete o caráter, o amor de Deus ali, também em não ter punido, porque o salário do pecado era a morte. Adão e Eva não morreu assim. Morreu porque eles eram para ser eternos, mas morreram posteriormente, não naquele momento. Então, Satanás estava errado quando fala que sim, eles iam morrer.
que me lembrei? De quando uma coisa leva a outra, né? Quando você cai num erro, quando você cai em algo errado, quando você não obedece a Deus, você vê que desencadeia em você uma série de coisas erradas. Vamos pegar primeiro, antes de eu falar da minha parte, vamos pegar lá primeiro o mandamento. Quando eles erraram, Deus foi atrás e desceu e veio falar com Adão e Eva. O que aconteceu, meus filhos? E nós tínhamos mais uma oportunidade de se redimir. Nós tínhamos, não, Senhor, perdão, pequei, errei, não obedeci ao Senhor. Mas não, já começou a primeira acusação da Bíblia. O primeiro julgamento da Bíblia começou. O Senhor me deu uma mulher e ela que me deu fruto. Então Deus, ele ainda conseguiu acusar Deus, né? E ele também conseguiu acusar a Eva. Uma vez eu lembro até hoje de uma vez que eu menti para minha mãe. Eu desobedeci a minha mãe e a desobediência me desencadeou de eu mentir para ela. E eu menti para ela, cara, isso começou a desencadear uma série de outras coisas. E eu fico trazendo uma reflexão hoje. Falei, cara, como pode, né? Você desobedece a Deus numa coisa e vai desencadear outras. Vai ter consequências graves de você não seguir os mandamentos de Cristo, né? De Deus, né?